encontramos a renovação de nossos pensamentos e emoções nas ocupações úteis. É possível ser útil no lar, no espaço profissional, no templo religioso, no transporte coletivo, nos instantes de lazer ou mesmo nas ruas por onde transitamos. Tenha intervalos, descanse, silencie e algo de novo também se edificará em seu coração. César Braga Saide, pelo Espírito Amazonas Hércules. Hoje o nosso querido irmão Cristiano vai nos falar um pouco mais a respeito do pensamento e da vida. E uma das formas de nós darmos um passo importante para nos renovarmos, tal qual a leitura que foi feita, é começarmos a vigiar os nossos pensamentos para que tenhamos uma vida mais tranquila. Eu acredito que seja mais ou menos isso, Cristiano. Então fica à vontade, irmão. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm pela primeira vez, sejam acolhidos pela espiritualidade superior. O nosso tema de hoje é sobre a obra Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O Espiritismo, para nós, meus irmãos, já constitui uma revolução do pensamento. Porque quando ele surgiu em 1857, através da sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, ali já surgiam para a humanidade, aquela humanidade que estava na época do Iluminismo, inúmeras informações sobre as questões filosóficas, científicas e morais da humanidade. E aí, quando nós pegamos a obra Pensamento e Vida de Emmanuel, publicada em 1858, como eu já mencionei, e aqui também temos aqui na casa, inclusive para empréstimo, mais de um exemplar, a obra Mecanismos da Mediunidade, que foi psicografada pelo Chico em 1960, 2 anos depois, pelo Espírito André Luiz. Nós vemos a quantidade de informações que nos auxiliam a percorrer a nossa trajetória terrena acerca do tema pensamento. Como disse o Amarante, lembrando aquela máxima do Cristo, orai e vigiai, o nosso pensamento envolve todas as situações da nossa vida. E eu confesso aos irmãos que eu comecei a ler a obra digitalizada para preparar a minha exposição, mas em decorrência das questões do trabalho eu não consegui concluí-la. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pular capítulos e pegar aquilo que eu achava mais interessante para montar essa exposição. Mas vocês verão que, de certa forma, isso não foi ruim, porque se eu ler toda a obra e separar tudo que eu considero importante, eu acho que eu ficaria aqui umas 2 horas falando e não a terminaria. Então eu tenho 4 slides aqui, mas muita informação, apenas a parte visual, é claro, muita informação sobre a obra. E aí começamos, e aí eu faço umas alternações, vou lá no capítulo 8º, pulo para o 23, volto no primeiro e não se assustem, eu não estou confuso. Eu consegui organizar uma linha de raciocínio que eu considero mais interessante para esta exposição. É óbvio que mais adiante ela vai nos dar subsídios para outros temas que nós podemos trabalhar. Tanto que o livro é dividido em 30 capítulos. E aí o primeiro é o espelho da vida, que nós já vamos falar aqui. E aí tem capítulos que falam sobre família, sobre profissões, sobre relacionamentos, sobre enfermidades. Falam sobre todas as situações do nosso cotidiano. A obra é extremamente interessante. E aí eu começo falando do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Por quê? Porque nós precisamos primeiro definir o que é pensamento.
Porque quando nós falamos em pensamento, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o nosso cérebro. Mas nós sabemos que o nosso cérebro é um órgão físico formado por células, que são os nossos neurônios, cheio de líquido. O nosso cérebro possui uma grande quantidade de água, porque por ele circulam muitos nutrientes. O nosso cérebro consome grande parte da glicose, do açúcar que nós ingerimos na nossa digestão. E é estranho, né? Quando eu descobri isso, eu me questionei, mas por que a gente engorda tanto se vai tudo para o cérebro? Né? É sinal que eu não estou usando o meu cérebro da maneira que eu deveria. E mais vasos sanguíneos que levam oxigênio para ele também. Mas aí quando nós falamos em pensamento, o pensamento está totalmente fora disso. Porque os nossos neurônios, eles funcionam por eletricidade. E a eletricidade, se deslocando por correntes, forma o eletromagnetismo. E aí o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa consciência, na verdade, é uma corrente eletromagnética. É algo que escapa das nossas células, da nossa constituição material, física. Está tudo fora. Ou seja, não está somente aqui dentro como nós imaginamos. E aí o interessante é que isso foi descoberto nos anos 80, foi comprovado cientificamente isso. Hoje a ciência sabe que cérebro e mente são coisas totalmente distintas. Mas aí o André Luiz e o Emmanuel, mas aqui em especial o André Luiz, em 1960, nos traz um capítulo chamado Pensamento das Criaturas, onde ele diz, e eu vou ler aqui porque eu também preciso citar as obras da qual eu me baseio. O pensamento nada mais é do que uma corrente elétrica ou eletromagnética que viaja dentro do nosso cérebro, passa através dos fios fluídicos para o perispírito, que é o envoltório da nossa alma, e daí viaja no espaço, combinando-se ao fluido cósmico universal, atingindo o perispírito de outras criaturas através das ondas, cada uma com frequência e cor peculiares. Bom, vamos sintetizar isso aqui, ó. Então, o nosso pensamento, irmãos, ele escapa do nosso cérebro e viaja no espaço. Interage, é claro, com o nosso espírito, porque ele é produzido pela nossa alma, e viaja no espaço. E aí a forma como ele viaja no espaço é através de ondas, assim como nós conhecemos as ondas de rádio, por exemplo. E assim como as ondas de rádio possuem a sua frequência característica, em que nós, os mais antigos, sintonizamos a referida estação emissora de acordo com aquele grau de frequência que ela possui, assim também a nossa mente produz as nossas frequências que vão se afinizar com criaturas que sintonizarem conosco. Ou seja, a nossa mente, o nosso pensamento não fica circunscrito só a nós. E aí, volto para Emmanuel na obra Pensamento e Vida, capítulo 1, que se chama Espelho da Vida. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, estamos influenciando e sendo influenciados o tempo inteiro. Tudo se desloca, ou seja, tudo se movimenta no universo e renova. E aí nós precisamos pensar que renova não quer dizer somente para o bem. Uma modificação do nosso pensamento pode nos levar para caminhos bem obscuros. Sobre os princípios de interdependência, ou seja, nós possuímos uma dependência recíproca com inúmeros irmãos que comungam conosco naquela mesma sintonia, e repercussão. O que é repercussão? Vocês estão ouvindo a minha voz aqui dentro falando. Alguém que passa lá fora não vai ouvir. Mas se de repente a porta estiver aberta e eu perder a compostura e alterar o tom da minha voz, alguém que passa lá na rua vai perceber isso. Então isso é repercussão. Nós vamos atingir outras criaturas com as nossas influências mentais,
conforme a energia que imprimimos nisso. E essa energia pode ser para coisas boas ou coisas negativas. Volto para o mecanismos da mediunidade. Um outro capítulo interessante que se chama onda mental. Todo pensamento criado em nosso mundo íntimo é arrojado para fora de nós, atingindo as criaturas que conosco se afinem à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado. André Luiz faz uma analogia da hipnose, quando o hipnotizador ele consegue moldar, influenciar o hipnotizado, o sujeito, e aquele se submete a muitas coisas, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. E aqui, meus irmãos, entra um detalhe interessante que André Luiz vai falar mais adiante. Quando a gente emite um pensamento, esse pensamento, como já falamos, viaja no espaço, e ele vai com a nossa frequência, com a nossa onda mental vai ter a nossa frequência. E ao longo dessa trajetória, que a gente não sabe para onde vai, porque aqui, como diz André Luiz, no universo, o nosso pensamento pode atingir até uma galáxia distante da nossa. Outras criaturas vão se ligar ao nosso pensamento, é claro, e esse pensamento vai retornar para nós, preenchido com os pensamentos de outras criaturas. Então, talvez daí venha aquela ideia que algumas crenças possuem, que não é a crença do Espiritismo, da lei do retorno, que aquilo que desejamos para os outros volta para nós. E volta mesmo. Porque outras criaturas vão captar os nossos pensamentos e vão enviar os pensamentos delas para nós. E aí esse pensamento, se for negativo, vai voltar para nós com as influências negativas de outras pessoas. Nesse sentido, nós concordamos com a lei do retorno na visão da doutrina espírita, porque aí nós temos a lei de causa e efeito, que é uma outra coisa que nós não vamos falar aqui no momento. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E aqui nós precisamos nos atentar aos detalhes de Emmanuel. Nós escolhemos os modos de pensamento que nós temos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Olhem que interessante isso. E aqui eu quero fazer uma simbologia que me veio à mente. Imagina eu chego no plano espiritual após o meu desencarne, e aí quando nós tomamos consciência que estamos desencarnados e chega aquele momento de decidir para onde vamos, é feito um checklist. E ali é feito um inventário de tudo que eu exerci na minha última existência. E aí, de repente, o espírito que me recebe lá, me mostra lá um grupo de espíritos lá e diz: olha, Cristiano, aqui todos esses indivíduos tu prejudicou na tua última existência. E eu vou olhar e não vou reconhecer. Não é possível, eu não conheço esses espíritos. Sim, tu prejudicou. Tu prejudicou através dos teus pensamentos. Os teus pensamentos influenciaram eles a fazerem coisas menos dignas. É isso que Emmanuel nos fala. Então, nós não temos a noção real das consequências que os nossos pensamentos podem atingir. Isso está presente no capítulo 8, que se chama Associação. Volta ao capítulo 1. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, olha só, vou voltar porque é importante o detalhe. A ideia determina a atitude, ou seja, os nossos pensamentos determinam as nossas ações e as nossas atitudes, e também as nossas palavras. E aí eu coloco assim que esses são os nossos frutos enquanto seres humanos reencarnados atualmente na Terra.
as nossas atitudes, que são as nossas intenções, ou seja, o que realmente nós queremos fazer. Por exemplo, quando eu decidi elaborar esta exposição, eu tinha uma intenção por trás. Poderia ser uma intenção boa, ou poderia ser uma intenção que, no meu ver, é boa. As palavras, como foi dito por Emmanuel, e aí nós lembramos daquela passagem de Jesus, quando os fariseus ficavam questionando tudo o que ele fazia. Os fariseus iam lá e alfinetavam, está presente em Mateus capítulo 12. E aí chega um momento em que Jesus fica, não irritado, mas fala para eles, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as nossas palavras retratam o que está dentro de nós. E aí, depois que nós falamos, não adianta dizer, não, eu falei, mas foi sem querer. Não, agora já foi. Como diz aquele provérbio chinês, 3 coisas que não voltam atrás, né? A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então as palavras, porque nós sabemos que as palavras estão relacionadas ao nosso pensamento. As palavras já foram, o nosso pensamento foi muito antes delas. E a terceira são as nossas ações, o que nós fazemos no cotidiano. E aí tem um detalhe interessante que nós não nos damos conta. As nossas ações são importantes, mas principalmente quando ninguém está vendo. Porque agir bem quando tem alguém olhando é muito fácil. E aí tem aquela história do motorista que tinha um bom carro, não é o caso do meu, é claro, né? E aí pegou uma estrada, imprimiu uma certa velocidade, era uma reta, depois tinha uma subida mais adiante, mas ele vinha numa velocidade considerável e segura para ele, né? E aí tinha 2 carros na frente. Ele olhou, teve a visão mais adiante, percebeu que não vinha nenhum carro no sentido contrário, era faixa contínua, porque tinha uma subida, né? Sempre vai ter uma faixa contínua, é proibida a ultrapassagem, mas ele passou, vinha no embalo, passou pelos 2 carros, quando chegou na subida, estava lá o policial rodoviário, mandando encostar. E aí ele encosta o carro, bom dia, documento, por favor, habilitação, entregou lá. Aí o policial conferiu, tudo certo. E aí perguntou para ele, o senhor não viu que o senhor ultrapassou em faixa contínua? Ele diz, olha, a faixa contínua eu não vi, foi o senhor. E não é assim que nós agimos no nosso dia a dia? Quando tem alguém nos observando, o chefe lá no trabalho, ou a esposa em casa, a gente age tudo direitinho. Mas a gente esquece, como diz Emmanuel, que nós somos a soma de muitos. Como tem um outro capítulo de Emmanuel na obra Pão Nosso, que eu não coloquei aqui para não me estender, que se chama As Testemunhas, né, que Paulo de Tarso escreve aos Coríntios e pede para que eles cuidem as testemunhas. E eles acharam que eram as pessoas que frequentavam a igreja. Não. São as nossas testemunhas ocultas que nos observam a todo momento. E aí, para encerrar essa primeira parte, trazemos a ideia de Siddhartha Gautama, o Buda, que tem aquela máxima também que eu considero importante. Aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você sente, você atrai. Aquilo que você imagina, se torna realidade. Então, de repente, coisas que estão acontecendo hoje conosco, nós em algum momento com certeza atraímos. E aí às vezes fazemos uma confusão na doutrina espírita, nós espíritas. Eu estou sofrendo, isso é karma. E aí o nosso irmão Amarante sempre diz, né? Tem cruzes que a gente não veio nessa encarnação para carregar. Nós não fomos constrangidos que nem o Sireneu lá que disseram para ele, carrega a cruz do Cristo por um momento, né? Ele foi constrangido a fazer isso. Nós não, às vezes nós pegamos a cruz, ela está lá num canto, não é nossa, a gente vai lá e carrega nossas escolhas, nossos pensamentos.
E aí, meus irmãos, o que os nossos pensamentos produzem? Além dos frutos que eu já falei, né, que são as nossas ações, quando ninguém está vendo, as nossas atitudes e as nossas palavras. Primeira coisa, a repetição de padrões. De acordo com os nossos pensamentos, ao longo das nossas existências, nós vamos repetindo padrões. E aí tem uma história que é atribuída ao irmão X, e eu não encontrei na obra de Chico onde eu não encontrei onde ela está psicografada, porque nas obras que eu li, que é Contos e Contos, Contos e Apólogos, ela não está ali. Mas ela é citada em muitas exposições espíritas. O próprio Haroldo usa essa história. Que é uma história que conta dois vizinhos que possuíam propriedades rurais. E aí um deles, quando chegou na idade adulta, um dia estava andando pela propriedade e desconfiou. Mas essa cerca não deveria ser aí. Essa cerca está errada. Então, imprimiu o pensamento. Foi lá, mudou a cerca de lugar. Essa cerca é 100 metros mais para lá. Mudou a cerca de lugar. O outro vizinho foi lá, ficou sabendo, foi lá tirar satisfação. Eles brigaram. Um acabou tirando a vida do outro. Foram no plano espiritual. Chegaram lá, os espíritos superiores fizeram toda a orientação. Olha, vocês se equivocaram. Cada um tem a sua propriedade, assim como foi feita a herança. Agora vocês vão retornar para a Terra numa próxima existência e vão trocar de lugares. Quem estava do lado de cada cerca vai reencarnar e vai pertencer à família do lado de lá. E quem era do lado de lá vai pertencer da família do lado de cá. Curiosa essa história, né? Porque volta e meia a gente ouve falar disso na vida real, né? E aí eles reencarnaram. E aí aquele que tinha causado o problema, né? Que tinha se equivocado para ser, era criança, estava passando por lá, olhou aquela cerca, achou estranho. E aí foi ficando maiorzinho e foi se invocando para a cerca. E aí os familiares diziam: olha, não, nem vai para o lado dessa cerca, esquece essa história de cerca. O teu avô já brigou por isso, ele morreu por isso. Sim, era ele reencarnado, que tinha brigado, desencarnado por isso. Não mexe com isso aí, deixa isso. Essa história já manchou a nossa família com sangue. Pois ele ficou adulto, foi lá, mudou a cerca de lugar, empurrou a cerca de volta que ele mesmo tinha empurrado no passado para o outro lado. O vizinho foi lá tirar satisfação, brigaram novamente, mataram e morreram. Voltaram para o plano espiritual. E aí imagina a benevolência dos benfeitores, né? Ao terem que explicar com toda a paciência, trabalharem a mente desses espíritos que estavam apegados àquilo, em especial um deles. E aí o Haroldo brinca, né? Repete comigo: eu tenho trauma de cerca, eu tenho trauma de cerca, eu tenho trauma de cerca, para que ele reencarnasse de novo e esquecesse a cerca. E assim é com nós, meus irmãos. O irmão X, que é Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, ele nos dá esse exemplo, mas muitas coisas nós fazemos isso. Por exemplo, o nosso apego aos bens materiais. Aquelas pessoas que são apegadas à matéria. Isso não vem só dessa vida. A gente não pode pensar assim: é a prova que ele está passando. Não. Já foi apegado a bens materiais há muitas vidas anteriores e continua agarrado àquilo. Ou os vícios nossos, por exemplo, a maledicência, que nos acompanha há mais de uma existência, que é o hábito de cuidar a vida alheia e comentar. Muitas vezes as pessoas têm aquilo tão forte que a gente não consegue conviver com pessoas assim. Aquilo está enraizado no espírito. E o outro exemplo são os relacionamentos. Às vezes a gente vê as pessoas dizerem assim: nossa, eu saí de um relacionamento, entrei em outro relacionamento abusivo. De novo eu estou convivendo com uma pessoa que é ciumenta, que é violenta. Padrão, repetição de padrões. A pessoa não precisa passar por aquilo.
Isso não está no projeto reencarnatório passar por uma situação de violência, mas a pessoa sente afinidade por aquele ser pela questão do pensamento. As frequências mentais se afinizam e ela sente que precisa estar ligada àquele ser, mas está repetindo um padrão de comportamento. A visão que temos das coisas, o quanto o nosso pensamento influencia. Então a gente vai projetando nosso pensamento que a nossa família é ruim, que o nosso trabalho é ruim, que a nossa casa é ruim, que a nossa cidade é ruim. Quantas vezes percebemos isso? Eu já comentei aqui em outras oportunidades que quando eu cheguei aqui no Salto do Jacuí, a coisa que mais me chamou a atenção era como as pessoas falavam mal da cidade. Ah, a cidade que horrível, não sei o que está fazendo aqui. A Verônica também. Mesma coisa, as pessoas falavam para nós, por que vocês vieram para cá? E até hoje, eu estou aqui há quase 5 anos, ela já está aqui há mais 5 anos. Até hoje eu não entendo porque as pessoas têm essa visão. A cidade não é ruim. Ela tem problemas assim como outras cidades têm, e cidades maiores têm problemas muito maiores. A cidade é muito boa, mas é a visão que criamos das coisas graças ao nosso pensamento. E aí no livro Mecanismos tem o capítulo 19 que se chama Ideoplastia, porque nós, no ponto de vista carnal, físico, nosso pensamento está viajando no espaço, como nós falamos. Mas no ponto de vista espiritual, o nosso pensamento ele se plastifica, a ponto de que as criaturas no plano espiritual muitas vezes carregam uma estampa externa mostrando para os outros espíritos aquilo que elas pensam. E aí o André Luiz nos fala disso a respeito da mediunidade, mas isso se aplica a todas as questões do espírito. Em quantas outras obras do André Luiz nós vemos isso? É como se o espírito carregasse uma estampa mostrando que realmente ele é a ideoplastia. E aí, claro, quando nós chegarmos no plano espiritual, aqui nós estamos cada um escondendo do outro o que de repente nós somos e a nossa máscara disfarça, mas na espiritualidade não tem como. E aí nós pensamos assim, outra coisa, a forma como influenciamos as pessoas. Resenha, nosso irmão Amarante estava falando aqui da filha. É só vermos as crianças. Quantos hábitos as crianças adquirem em contato com os adultos? Nós que somos professores, vemos aquela criança que às vezes é violenta, que tem problemas, que tem certos padrões de comportamento. E aí quando conhecemos a família, ela é o espelho da família. E olha que a criança muitas vezes é muito melhor do que os seus familiares. E às vezes o comportamento dos familiares às vezes não, sempre o comportamento dos familiares é 10 vezes pior do que o da criança. E assim influenciamos as pessoas, mas não é só as crianças. Então eu estou no ambiente de trabalho, começo a trazer determinados assuntos, e aí para nós que convivemos com outras pessoas nas nossas relações de trabalho, e aí o Emmanuel tem um capítulo do Pensamento e Vida que fala sobre profissão. De acordo com os pensamentos, vamos modelando as nossas conversações e aí vamos levando o nosso ambiente de trabalho, a nossa atmosfera de trabalho, que às vezes é uma atmosfera tranquila, vamos tornando uma atmosfera desarmoniosa. Às vezes brincadeiras de cunho pejorativo, palavras de baixo calão. É como dizemos aqui, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mas nós podemos modificar o ambiente onde estamos através das nossas palavras. E claro, quando nós não conseguimos, eu muitas vezes faço isso, a gente se isola um pouquinho. Você não vai conseguir modificar toda uma conversação realizada num grupo de pessoas, mas não precisa participar daquilo. Porque se eu participo daquilo, eu estou atraindo todos aqueles pensamentos para mim também.
E amanhã ou depois eles vão se tornar o meu padrão de comportamento. Porque aí eu vou me deixar influenciar pelos outros. E o nosso pensamento determina como serão as nossas encarnações futuras. Porque assim como estamos agindo hoje, teremos a lei de causa e efeito, que é o que a doutrina espírita prega, que é uma lei, onde teremos que reaver todos os débitos que estamos construindo agora, de acordo com a nossa vontade, como nos foi dito, Emmanuel. E aí nós podemos usar como exemplo a obra Nosso Lar, que conta a história de André Luiz, quando ele chega ao plano espiritual. André Luiz vai para o umbral, uma região onde se aglomeram espíritos, não é inferno, meus irmãos, é uma região onde se aglomeram espíritos sofredores. Mas o pai dele, que havia sido um homem infiel e havia cometido muitos erros, fica numa região ainda inferior ao umbral. E a mãe de André Luiz, que foi uma excelente mãe e cuidou da família e fez tudo certo, tudo que estava ao seu alcance, foi para uma região, uma colônia superior ao Nosso Lar. E aí ela vem visitar André Luiz, e André Luiz preocupado com o pai, porque ele queria saber onde estava o pai. Afinal de contas, ele amava seu pai, porque o seu pai tinha sido bom para ele, não tinha sido bom para a mãe dele e para ele mesmo, mas para ele tinha sido um bom pai, tinha dado a carreira que ele teve enquanto na terra de médico. Mas a mãe ali diz, e no filme até aparece, não é possível ajudá-lo naquele momento. E aí passam-se os anos, e aí chega um momento em que ela recebe a permissão, a mãe recebe a permissão para ajudar o antigo marido. E aí ela avisa André Luiz: vou reencarnar de novo. E aí ele será novamente meu companheiro de jornada. Mas aí tinha as duas amantes dele. E ele precisava, pela lei de causa e efeito, reparar os danos que ele havia feito para aqueles dois espíritos. E aí a mãe de André Luiz, sim, elas virão conosco, serão nossas filhas. E para a mãe do André Luiz, que era um espírito elevado, estava tudo certo. Mas e para ele, que criou nela, através da sua influência, determinados comportamentos, como que seria essa existência? Elas seriam duas meninas. E aí quando chegariam ali na fase da adolescência, da juventude, ele teria alguns problemas em relação a isso. Porque ele teria que resgatar, e ele teria que auxiliar e tentar moldar uma parte daquele padrão de comportamento delas que ele mesmo inseriu. Então isso é uma determinação de uma encarnação futura. Muitos anos depois ele retorna à Terra para resgatar este débito. E aí quantas coisas nós às vezes passamos que não são de agora, são coisas que nós escolhemos há muito tempo atrás. De repente, há 500 anos atrás, fizemos uma escolha equivocada e hoje vamos resgatar isso graças à providência divina. E aí Emmanuel coloca no capítulo 21, que se chama dever. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias que nós criamos. Isso não tem nada a ver com Deus. A esposa incompreensiva, o esposo irritadiço, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para nosso esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Ou seja, recebemos tudo isso, mas é para a nossa própria recuperação. Mas é claro que nós temos o lado bom de toda essa história. Nós sabemos que a vida
tende ao equilíbrio. Na natureza, meus irmãos, nada da natureza existe sem harmonia. Se nós pensarmos, por exemplo, um animal lá, um inseto, uma praga, considerados por nós uma praga. Quando aumenta a população daquela praga, diminui de outra. E aí nós pensamos, nossa, que horrível isso que está acontecendo na natureza. Mas aí aquela população que aumentou entra em conflito, em competição por espaço, por alimento e tudo mais. Ou surge alguém, outro organismo, que vai competir com ela e aquela população diminui e tudo se estabiliza. E aí, da mesma forma, a vida tende ao equilíbrio do ponto de vista mental. Então, por exemplo, se nós somos calmos, estaremos rodeados de pessoas ansiosas. E a gente acha isso injusto. Meu Deus, ao redor de mim só tem gente agitada. E eu sou tão calmo. Geralmente a gente se acha calmo, né? Eu sou tão calmo e sou rodeado de pessoas agitadas. É o equilíbrio? Senão não haveria harmonia. Se tivéssemos só pessoas agitadas, imagina um ambiente de trabalho, um supermercado lá só com gente agitada. Tem que ter os calmos ali no meio para colocar panos quentes nas situações de estresse. E vice-versa. Se somos agitados, estaremos rodeados de pessoas calmas. E aí nós lembramos, né? Foi falado aqui no mês passado, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que eu citei aqui, que é do Espírito Lázaro, que diz: o espírito é um campo que precisa ser cultivado. Nós somos campos, que nem a história da cerca, né? Nós estamos sempre interagindo com os nossos campos vizinhos. Então eu semeio uma coisa, o seu Carlinhos semeia outra coisa, e assim vamos trocando as nossas influências mentais e espirituais. E assim vamos cultivando coisas boas de outras pessoas ou não, e as outras pessoas também vão cultivando coisas nossas. Então o espírito é um campo que precisa ser cultivado. E aí, como vamos cultivar aqueles que se nos avizinham, depende dos nossos pensamentos. Um outro detalhe: nós não fomos criados para o ódio e para a mágoa. Deus nos criou simples e ignorantes, como nós sabemos, rumo à perfeição moral. Hoje estamos atualmente como espíritos inferiores aqui na Terra. Mas se temos alguma situação de mágoa, de rancor, de ódio, somos nós que nos equivocamos. Deus não nos criou para isso. Pois nós sabemos que as mágoas, elas nos prendem a alguma coisa. Nos prendem à situação ou à pessoa a qual nós nos consideramos magoados. E aí, André Luiz traz o capítulo 28, que se chama Enfermidade. Emmanuel, o capítulo 28 do Pensamento e Vida, que se chama Enfermidade, onde ele retrata ali alguns pontos que toda enfermidade sofre alguma influência dos nossos pensamentos. Ou seja, se estamos com uma enfermidade, nós poderemos melhorar ou até mesmo piorar e se encaminhar para o desencarne do corpo físico, de acordo com o nosso padrão vibratório. Porque a nossa mente influencia a regeneração, a multiplicação das nossas células e dos fluidos que perpassam pelo nosso corpo físico. E aí eu trago aqui Jung, que era o psicanalista suíço, que ele tinha uma frase interessante: o sentido torna suportável uma grande quantidade de coisas. Porque passar pela dor na Terra faz parte. Nós estamos no mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. Então nós não vamos escapar da dor. Em algum momento na nossa vida algo vai acontecer onde nos sentiremos arrasados. E aí Jung fala: o sentido
Temos que enxergar um sentido para isso. E aí entra a doutrina espírita maravilhosa que nos dá um sentido. Porque passar pelo momento de dor sem sentido é desesperador. Porque aí nós começamos a questionar Deus, começamos a nos sentir injustiçados, entramos em desespero, adoecemos, ou até muitas vezes as pessoas pensam em desistir da vida. Então temos que enxergar um sentido nisso. E a nossa mente é o espelho da vida, como nos diz Emmanuel no capítulo 1. Porque aí nós devemos pensar que quando chegarmos ao plano espiritual, como eu falei antes, a nossa mente vai ser uma estampa em que nós vamos apresentar aqueles que nos receberem lá. E aí podemos lembrar de André Luiz, quando chegou lá na colônia Nosso Lar. Ele queria ser atendido, queria participar das atividades, e ele dizia: ó, eu sou médico, posso ajudar. E os espíritos superiores olhavam para eles: ó, você não está em condição de ajudar ainda. E ele não entendia o porquê. Não, mas eu posso ajudar, eu tenho conhecimento. Mas ele não estava bem espiritualmente. E aí tem uma outra história que eu acho interessante do livro Voltei, que conta a história do irmão Jacob, que foi um grande espírita brasileiro, presidente da Federação Espírita Brasileira, que desencarnou. E aí quando chegou no plano espiritual, os espíritos que acompanhavam todo o trabalho dele estavam lá esperando para ver quem ele era no plano espiritual. E ele se considerava um ser iluminado, assim como nós nos consideramos boas pessoas. E aí quando chegou no plano espiritual, a luzinha dele era um LED lá, e eles ficaram rindo dele. E ele ficou muito constrangido com isso. E aí quando ele foi levado para uma colônia, chegando lá, uma senhora extremamente humilde, que tinha desempenhado funções consideradas por ele relevantes na Terra, com uma iluminação imensa. Ela chegava a flutuar na espiritualidade. E ele naquele momento sentiu inveja. E aí os espíritos olharam para ele, os benfeitores espirituais olharam para ele, e ele ficou extremamente envergonhado. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes deixamos a inveja, os ciúmes invadir o nosso coração? Aqueles aos quais a gente invejamos não percebem isso, mas a espiritualidade está nos observando. Então, como é importante nós cuidarmos do nosso espelho. Às vezes o espelho lá da nossa casa, no banheiro, está meio sujo, né? A gente vai lá e limpa, fica tão bonitinho. E assim a nossa mente. Precisamos estar sempre higienizando lá a nossa mente, que é o nosso espelho da vida. Essa imagem que aparece aqui, meus irmãos, não é da internet. Aí entra um detalhe importante que eu preciso comentar. Essa imagem eu tive o prazer de deslumbrar nos fundos da escola que eu trabalho no interior daqui de Salto de Jacuí, dessa cidade que muita gente acha ruim. Aos fundos da escola onde eu trabalho no interior tem um campo, tem uma área onde nós cultivamos uma horta e plantamos árvores e cuidamos lá daquela área que era antigamente abandonada, e depois tem uma lavoura. E aí há uns dias atrás, antes da colheita, eu fui ali na beira da cerca e tirei essa foto. A foto poderia ser melhor se o meu celular fosse ter uma marca melhor, mas ainda assim é belíssima, e a imagem aos nossos olhos é mais bela ainda. Por que eu coloquei essa imagem? Porque eu trabalho numa escola onde tem vários alunos e eu tenho mais ou menos um pouco mais de 10 colegas que trabalham lá. E só eu conheço essa imagem. Os outros nunca foram lá nos fundos da escola. E eu falo para eles: vão lá aos fundos da escola, tem a horta, tem as árvorezinhas que nós plantamos, tem uma lavoura tão bonita lá. Eu não, ir lá no fundo da escola, vou me sujar meu calçado lá, pisar na terra, pode ter uma cobra lá, e tem mesmo, né? Tem uma cobra lá no meio do pasto, lá pode me picar. E aí o pessoal fica indignado que eu já encontrei cruzeira, jararaca lá, e eu não mato.
Eu fiz biologia, né? Eu tenho que prezar pelo que eu estudei e ter respeito pela natureza. Eu pego elas e coloco mais para frente, para elas não ficarem ali nos arredores da escola. E o pessoal nunca foi lá. E olha o que eles perdem. Aí ficam lá durante o intervalo mexendo no celular. E aí quando acaba o nosso expediente, eu vou lá no fundo, dou uma respirada, dou água para as árvores. Essa semana eu colhi tomates que nós plantamos lá no fundo da escola. Cuido da horta. E tenho esse tipo de visão. Que é isso que nós precisamos fazer. E então o último capítulo do livro Pensamento e Vida, óbvio, se chama Amor. Porque se nós estamos progredindo enquanto espíritos, aí nós nos tornaremos espíritos puros em evolução moral. É óbvio que a nossa evolução moral vai ser o amor. Intelectual não. Porque inteligência suprema só é Deus. Como disse Jesus, né? Bom é só o Pai. Nós precisaremos ainda continuar aprendendo infinitamente. E às vezes a gente pensa, nossa, vou ter que virar espírito puro, vou continuar estudando. Sim, porque ainda assim, sendo espírito puro, ainda nos sentiremos infinitamente pequenos diante de Deus. E aí Emmanuel coloca: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. E aí, nesse mesmo capítulo, eu gostaria de ler todo ele aqui, mas eu não vou me permitir isso. Emmanuel diz que o amor é o plasma divino, plasma, energia divina, com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo. E aí vem uma coisa interessante. Por que Emmanuel usa a expressão hálito? Por exemplo, se alguém chegar perto de mim aqui, vai perceber o meu hálito, se ele está bom ou não, né? Porque hálito é porque está perto. Nós sabemos que Deus está presente em tudo no universo. Então, por isso é hálito. Tanto que aqueles que conhecem a Bíblia tiveram a oportunidade de ler lá o primeiro capítulo do Gênesis. Tem aquele momento em que diz, né, Deus criou o homem, tudo pelo poder da palavra. Aí criou o homem e Deus soprou a vida no homem e fez dele uma alma vivente. É a mesma coisa. Deus soprou, ou seja, do sopro de Deus surgiu os nossos espíritos. E por que o sopro? O hálito é porque estamos conectados com Ele o tempo inteiro. Ele não está distante de nós, como de repente nos foi ensinado em algum momento da nossa existência. E o sopro, porque para imprimir um sopro nós precisamos de fôlego. Se eu pedir para vocês aqui encherem 20 balões aqui durante a exposição, aqui lá pelo quinto, já está faltando fôlego. Né? E aí imagina, Deus está soprando amor desde a eternidade. Ou seja, está imprimindo tudo dele para nós, para todas as criaturas. Olha que lindo isso que Emmanuel coloca. E isso, meus irmãos, se nós pensarmos, é a mesma definição do fluido cósmico universal, que está presente no Livro dos Espíritos, lá na questão 27. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu. Outra definição linda de Emmanuel. Silenciosa esperança do céu. Porque isso é o amor. Tanto que Paulo de Tarso, naquela carta dos Coríntios que eu mencionei, ele retrata: o amor tudo espera, tudo sofre. Então Deus é esperança, porque Ele está nos aguardando, desde o momento em que Ele nos criou, Ele está nos aguardando para que cheguemos a espíritos puros, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Se amor sublime, é claro que Deus respeita as nossas escolhas. E aí,
nós devemos pensar assim, ó, pode ser o pior espírito da terra, aquele que tiver cometido os piores crimes, as maiores atrocidades, ele é amado por Deus do mesmo jeito que Jesus ou qualquer outro espírito de grande elevação que já reencarnou aqui. E é igualmente amado da mesma forma que nós. Então nós entendemos que estamos mergulhados no amor divino. E aí Emmanuel coloca: mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado, ou seja, recebe o calor, é acalentado, no degrau da vida em que se encontra. Isso eu precisei colocar porque eu achei a coisa mais linda do livro. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Ou seja, o verme é amado tanto quanto o anjo por Deus. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas da morte. No espaço de uma penitenciária respira, com a mesma segurança, o criminoso que lhe parece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Ou seja, não importa qual papel que nós estamos desempenhando aqui na Terra, somos amados por Deus do mesmo jeito. E um detalhe importante que Emmanuel deixa claro aqui, que a gente aprende que a gente tem que ser bom para merecer o amor de Deus. Isso nos foi ensinado. Eu digo porque isso me foi ensinado quando eu era criança. Mas não. E eu não estou maluco. Isso é o que o Emmanuel acaba de dizer aqui, e nós vamos levar para a lógica. Se Deus é amor absoluto, Ele ama e pronto. Não importa o que nós fizemos. Ele ama e pronto. E é a esperança silenciosa, aguardando a nossa caminhada em direção a Ele. E aí, para concluir, nós precisamos pensar assim: e o que nós podemos fazer além de renovar os nossos pensamentos? Precisamos fazer aquela autoavaliação diária que nos recomendou Santo Agostinho. A cada dia, no final de cada dia, fazermos um tipo de um inventário de todas as nossas ações. E é claro que aquelas que nós fizemos que não foram boas, nós não queremos colocar no nosso inventário. Nós precisamos colocar. Porque essa é a única forma de nós enxergarmos os nossos erros e as nossas limitações. E perceber as possibilidades ao nosso alcance. E aí eu lembro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, que tem aquela passagem, teve vários momentos que Jesus curou cegos. Mas tem um momento que se encaixa, mais ou menos de acordo com o meu raciocínio, nessa ideia. Nós precisamos querer enxergar o que realmente nós precisamos. E ainda muitas vezes nós não queremos. E aí tem aquela passagem que Jesus está passando com seus discípulos e um cego percebe a presença dele. E aí o cego chama Jesus. E aí Jesus diz para um dos seus discípulos: peça que ele se levante. E aí tem a simbologia do Evangelho: o cego se levanta e tira a capa. Estava enrolado numa capa porque vivia em condição de mendicância. E aí o que é essa capa que o cego tira? É a capa que ofusca a nossa visão para as questões espirituais. E aí Jesus, como sempre, diz: o que queres que eu faça? E o cego diz: que eu veja. E aí Jesus diz: vai que a tua fé te salvou. E aí ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só que simbologia. O que Jesus espera de nós? Que nós queiramos ver, que a gente tire a nossa capa, a capa que ofusca a nossa visão real do Espírito,
e que nós queiramos ver o que é melhor para nós. E assim que enxergarmos, porque todos nós vamos enxergar em algum momento, nós vamos seguir esse caminho junto dele. E aí eu encerro com a frase que começa o prefácio da obra Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, meus irmãos, que fique a certeza para cada um de nós que o quanto nós precisamos modificar os nossos pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos, mas também cuidar daqueles que nos rodeiam. Se tivermos a possibilidade de filtrar, nós temos, de filtrar apenas aquelas coisas que são boas para nós, que façamos isso. Se pudermos repelir aquelas que de repente sintonizam conosco, porque nós sintonizamos em muitos momentos com ondas inferiores de seres encarnados e desencarnados, que possamos repeli-las, e nós temos a prece que nos ajuda nisso. Inclusive tem um capítulo que também do livro que se chama Prece. É a melhor forma de nós repelirmos os pensamentos que muitas vezes nos são dirigidos, e que nós não esqueçamos que estamos conectados a Deus, e é com Ele que nós precisamos sintonizar a nossa antena. É essa emissora que todos nós precisamos estar conectados um dia. Então agradeço a atenção de todos, e para dar sequência ao nosso trabalho, pois teremos na sequência o nosso passe, elevamos novamente o nosso pensamento a Deus, agradecendo a todas as oportunidades de estarmos aqui reunidos em Seu nome, que nos mantenhamos harmonizados, serenos, conectados com a espiritualidade, e como nos disse o nosso irmão Amarante, que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, levando conosco somente bons fluidos, bons pensamentos, e que daqui em diante nos esforcemos cada vez mais para a ressignificação de tudo aquilo que emana de nosso espírito. Fiquemos em paz, irmãos, e que assim seja. Assim seja.